Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 até o versículo número 14. Carta de Paulo aos Romanos 13, versículo 11 até o versículo número 14. Assentados como os irmãos estão aqui na igreja, os irmãos estão também em suas casas, acompanhem conosco a leitura. Romanos 13, versículos de 11 até o versículo 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Até aqui, até o versículo 14. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós vivemos em uma geração que perdeu completamente a noção do que seja incumbência, a noção do que seja obrigação. Vivemos em uma geração que perdeu completamente a noção do que seja obrigação. Para quem vive em uma sociedade ocidental, como é o nosso caso, cumprir aquilo que nos é obrigado se tornou algo estranho, se tornou algo estranhíssimo. Infelizmente, nós estamos em um contexto onde muito se enfatiza os nossos direitos, onde muito se enfatiza as obrigações que as pessoas têm em relação a nós. Mas, infelizmente, o contrário muitas vezes não acontece. Contudo, meus irmãos, meus amigos, o fato é que sempre, mas sempre mesmo, nós, quer seja cristãos, quer seja pessoas que não sejam cristãs, estaremos debaixo de alguma norma, de alguma regra ou de algum mandamento que requer o nosso cabal cumprimento. Não dá para viver sem normas, não dá para viver sem regras. Por mais, repito, que as pessoas estranhem tal situação, principalmente nos nossos dias, principalmente num contexto ocidental no qual nós vivemos. No sentido espiritual, essa regra ela permanece. No sentido espiritual, tudo que nós acabamos de falar permanece. Apesar, meus irmãos, minhas irmãs, de nós não sermos salvos por obras, apesar de nós não sermos remidos por algum mérito que porventura nós tenhamos, a gente não pode deixar de esquecer que temos sim compromissos, temos sim responsabilidades que esperam de nós, que esperam de nossa parte o cabal cumprimento. Sejam responsabilidades em relação a Deus, sejam responsabilidades em relação aos nossos irmãos em Cristo, sejam responsabilidades em relação ao nosso próximo. Então, vivemos permeados, vivemos marcados de responsabilidades, de compromissos, de obrigações ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida aqui na terra. Esse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 13, versículos de 11 até o versículo 14, mostra um pouco disso que nós estamos falando. Mostra um pouco disso que nós estamos dizendo, de deveres, de compromissos, de responsabilidades que recaem sobre as nossas vidas. No capítulo 13, meus irmãos, no capítulo 13, meus amigos de Romanos, nós encontramos várias exortações vindas da parte de Deus, várias exortações
vindas da parte do Senhor, que espera o cumprimento do povo de Deus aqui na terra, que espera o cumprimento da Igreja de Cristo aqui na terra. Exortações de maneira muito práticas, exortações de maneira muito vívidas. Por exemplo, do versículo 1 até o versículo 7, nós somos exortados a nos sujeitarmos às autoridades humanas que nos foram constituídas. É uma obrigação, é uma responsabilidade, é um compromisso. Mas não só isso, do versículo 8 até o versículo 10 do capítulo 13 de Romanos, Paulo aqui nos dá algumas responsabilidades que nós temos uns com os outros no que tange o amor cristão, o amor que deve ser vivenciado, o amor que deve ser experimentado no seio do povo de Deus, ou seja, da Igreja de Cristo aqui na terra. E dos versículos 11 até o versículo 14, nós temos exortações claras quanto à necessidade de termos vidas santas, quanto à necessidade de termos vidas consagradas, quanto à necessidade de vivermos e vivermos em santidade. Então, todo o capítulo 13 de Romanos, ele é marcado por obrigações que Deus, através do apóstolo Paulo, dá e dá a cada um que somos crentes. Dá e dá a cada um que somos e somos salvos em Cristo Jesus. Quer sejam responsabilidades civis em relação à nossa sujeição às autoridades constituídas, quer sejam responsabilidades eclesiásticas, ou seja, o amor que nós devemos ter uns com os outros, que fazemos parte do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo aqui na terra, quer sejam responsabilidades em relação a Deus, pela obrigação que nós temos de viver em santidade, pela obrigação de vivermos e vivermos vidas consagradas a Deus, vidas consagradas ao Senhor. É nesse último trecho, meus irmãos, nesse último trecho, meus amigos, dos versículos 11 até o versículo 14, que nós iremos considerar, que nós iremos chamar a atenção de vocês na noite de hoje. Conforme nós falamos, do versículo 11 até o versículo 14, nós temos aqui algumas obrigações, nós temos aqui algumas responsabilidades, que o próprio Deus, que o próprio Senhor nos dá, como povo seu aqui na terra, como igreja sua aqui nesse mundo. Para quê? Para que nós vivamos e vivamos em santidade, para que nós vivamos e vivamos em consagração ao Senhor. Essas obrigações, meus irmãos, essas obrigações, minhas irmãs, elas são necessárias, principalmente por causa dos dias em que nós estamos vivendo. Repito, essas obrigações que Deus requer de cada um de nós, obrigações que dizem respeito a uma vida de santidade, elas são necessárias e enfatizo principalmente nos nossos dias, principalmente diante do período histórico no qual nós estamos passando, pelo qual estamos atravessando. Como todos nós estamos sabendo, a cada dia que se passa, estamos chegando mais próximos do fim, da consumação da história da humanidade. E os indícios, eles estão por aí, em todos os lados. Os indícios, eles estão por aí, em todos os cantos. Então, quando você começa a perceber essas coisas, quando você começa a considerar esses fatos, você se apercebe da necessidade que você tem de viver uma vida de santidade, da necessidade que você tem de viver uma vida piedosa, da necessidade que você tem de viver e viver uma vida consagrada e consagrada a Deus. É interessante, meus irmãos, meus amigos, considerarmos a figura que o apóstolo Paulo, de certa forma, ele utiliza aqui nesse trecho que nós lemos, versículos 11 até o versículo número 14. Ou seja, ele traz à sua mente e, como consequência, ele traz à nossa mente a figura de um soldado romano. Era comum, nos tempos do apóstolo Paulo, os soldados, antes de irem à batalha, antes de irem à guerra, eles se envolverem em festas, em banquetes, marcados por orgias, marcados por bebedices, porque eles não sabiam se iam voltar vivos das respectivas batalhas às quais eles iriam lutar. E aí havia, antes de cada uma dessas lutas, de cada uma dessas batalhas, esses festejos entre os soldados romanos, onde eles aproveitavam, entre aspas, aquele momento, se preparando assim para o dia posterior,
para que assim eles pudessem iniciar sua empreitada e lutarem em favor do Império Romano. Então, quando isso acontecia, eles se despiam das roupas das orgias, das roupas das festas, das roupas da bebedice, e aí se vestiam com as armas e com a armadura do Império Romano, para que assim eles pudessem entrar em conflito, para que assim eles pudessem guerrear em favor do Império. Então Paulo, ele traz à sua mente essa figura, desse costume, dessa prática comum entre os soldados do Império Romano, e faz uma aplicação toda especial, num sentido espiritual, para que nós compreendamos também a responsabilidade que nós temos como crentes, a responsabilidade que nós temos como povo de Deus aqui na terra, para vivermos e vivermos em santidade, para vivermos e vivermos vidas consagradas a Deus. E aqui, quando nós olhamos para esse trecho, e aqui, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos pelo menos 1, 2, 3 exortações, 3 obrigações que Deus, ele exige de cada um de nós, que somos seu povo, que ele exige de cada um de nós, que somos sua igreja aqui na terra, nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: exortações divinas para a igreja nos últimos dias. Exortações divinas para a igreja nos últimos dias. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, quais são então essas obrigações? Quais são então essas exortações? O que é que Deus requer de mim? O que é que Deus requer de você? O que é que Deus requer de cada um de nós que somos sua igreja nesses dias finais da história humana, da história da humanidade? É o que nós iremos, pela graça de Deus, trabalhar e considerar na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós temos a primeira exortação, nós temos a primeira incumbência, nós temos a primeira responsabilidade que Deus, ele exige e exige de cada um de nós, a saber, de nos despertarmos do nosso sono e sono espiritual. É a primeira exortação, despertar do sono e do sono espiritual. Veja o que ele nos diz aqui no versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo número 11. Veja o que nos diz aqui a palavra de Deus, o que nos diz aqui a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora, veja, de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Primeira exortação: despertar do sono espiritual. Aqui nesse trecho, meus irmãos, meus amigos, Deus, ele requer que nos despertemos, ou seja, que nos despertemos e nos despertemos do sono. O sono ao qual o apóstolo Paulo faz referência não é no sentido físico, como acontecia aos soldados romanos quando eles dormiam após as suas festas antes de partirem para a guerra, antes de partirem para a batalha. Não, mas o sono ao qual o apóstolo Paulo faz referência é o sono no sentido espiritual. Dessa forma, Deus, ele chama a atenção do seu povo. Dessa forma, Deus chama a atenção da sua igreja para que, através do ensino do apóstolo Paulo, nós tenhamos hoje a atenção. Nós hoje estejamos alertas, nós hoje estejamos ativos em termos espirituais. Essa é a exortação, esse é o requerimento que Deus faz à sua igreja aqui nesse trecho. Ou seja, que nós estejamos atentos, que nós estejamos alertas, que nós estejamos ativos no sentido espiritual. Esta é a exortação que Deus nos faz através do apóstolo Paulo. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, minhas irmãs, em termos espirituais, nós podemos constatar que muitos estão dormindo, que muitos estão em sono. Por isso, Deus, ele exorta ao seu povo a que nós sejamos sensíveis às necessidades que nós temos como povo de Deus, às necessidades que nós temos como povo do Senhor aqui na terra. Necessidades em relação a Deus,
necessidades em relação ao próximo, necessidades em relação a nós mesmos. Em outras palavras, Deus, Ele requer que desenvolvamos uma vida de santidade. Deus, Ele requer que desenvolvamos uma vida de comunhão. Deus, Ele requer que desenvolvamos uma vida de serviço. É assim que nós nos despertamos. É assim que nós acordamos em termos espirituais. Porque a exortação apostólica, ela é clara. Paulo, ao se dirigir aqui para os romanos, ele faz essa conclamação. Ele faz esse chamamento. Meus irmãos, se despertem. Meus irmãos, se despertem do sono espiritual que está acometendo cada um de vocês. E vivam para Deus. Vivam em santidade. Vivam para o próximo. Sirvam através do Evangelho. Vivam para vocês mesmos. Tenham uma vida e tenham uma vida de santidade. É dessa forma, no seu sentido mais prático. É dessa forma, no seu sentido mais direto, que Deus, Ele nos chama a esse despertamento espiritual. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, porque quando nós olhamos ainda para o versículo número 11, a gente percebe o motivo, a gente percebe a razão pela qual Deus, Ele faz esse chamamento a cada um de nós, que nós nos despertemos do sono espiritual. Veja o que ele fala da metade do texto para a parte final, do versículo 11. Ele diz: porque, prossegue Paulo, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então Paulo aqui aponta o motivo. Paulo aqui aponta a razão pela qual nós devemos estar alertas, atentos, acordados em termos espirituais. Por quê? Porque a nossa salvação, em termos de consumação dela, ela está se aproximando e se aproximando cada vez mais. Num certo sentido, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos salvos. Por quê? Porque nós fomos libertos do domínio do pecado. Em certo sentido, nós estamos sendo salvos, na medida que o pecado, através de uma vida de santidade, ele vai perdendo a influência sobre o nosso viver. Mas há um sentido, há uma conotação que ainda nós seremos salvos, ou seja, quando nós partirmos deste mundo e nos encontrarmos com o Senhor, ou quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. É nesse último sentido que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção, a essa consumação da nossa salvação. A cada dia que nós passamos, a cada semana que nós vencemos, a cada ano que nós atravessamos, nós estamos nos aproximando dessa realidade nas nossas vidas. O apóstolo Paulo já mostrava isso há 2000 anos. A palavra de Deus continua a nos mostrar essa mesma realidade em nossos dias. Nós estamos nos encaminhando para a consumação da história da humanidade. E por esse motivo e por essa razão, Deus, Ele requer, meus irmãos, Deus, Ele requer, minhas irmãs, de cada um de nós, que nós nos despertemos do sono espiritual, que vivamos em santidade para Deus, que vivamos em serviço para o próximo, que possamos cada vez mais cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, ou que possamos cumprir o propósito de Deus que Ele destinou a cada um de nós por causa da sua salvação. É isso que Deus nos exorta, é isso que Ele requer e requer de cada um de nós. E diante disso, meus irmãos, minhas irmãs, fica a pergunta: será que nós estamos vivendo nessa perspectiva? Será que esse é o entendimento que marca a nossa consciência? Será que nós partimos do pressuposto que a nossa vida ela não vai ser arraigada aqui nesta terra, que o nosso destino ele não está alicerçado aqui neste mundo, mas a cada dia que nós avançamos, nós estamos nos aproximando do encontro bendito que nós teremos com o nosso Salvador? Se isso de fato, meus irmãos, for a realidade da nossa mente, se nisto estivermos realmente colocando o nosso coração, louvado seja o Senhor. Nós estamos tendo a perspectiva certa da vida.
Estamos vivendo acordados em termos espirituais. Estamos despertados do sono que Paulo ele faz essa exortação aqui. E é justamente isso, meus irmãos, é justamente isso, minhas irmãs, que deve caracterizar a nossa vida aqui na terra. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós temos as nossas obrigações aqui nessa terra, não resta a menor dúvida. Nós temos as nossas responsabilidades ao longo da nossa peregrinação aqui nesta vida, não resta a menor dúvida. Contudo, a nossa vida não é um fim em si mesmo. E repito, ela não se restringe, ela não se destina a apenas esta vida, mas esta vida nada mais é do que uma preparação para a vida eterna consumada que nós teremos na presença de Deus através de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, despertemos a nossa vida. Por isso, busquemos mais a presença do Senhor. Por isso, vivamos uma vida de santidade. Por isso, procuremos cada vez mais ter comunhão com os nossos irmãos. Por isso, nos ofereçamos cada vez mais em serviço a nosso Deus. É isso que Deus ele quer e requer de cada um de nós. É assim que nós iremos viver despertados. É assim que nós estaremos conscientes para a vida espiritual que já iniciou em nossas vidas através da salvação de Jesus Cristo. Então, qual é a primeira exortação que nós temos aqui? Que devemos nos despertar do nosso sono espiritual. Mas não só isso. Seguindo aqui a sequência do texto, nós nos deparamos com outra exortação que o apóstolo Paulo aqui nos faz. Ou seja, de nós deixarmos as obras das trevas. De nós deixarmos as obras das trevas. E aqui eu queria fazer uso do versículo número 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Deixar as obras das trevas. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Aqui nós encontramos uma segunda exortação. E em que consiste essa segunda exortação? Em nós deixarmos, que aqui significa literalmente em nós abandonarmos. Deixarmos e abandonarmos o quê? As roupas das trevas, ou as obras das trevas, como o apóstolo Paulo nos fala aqui. Lembremos-nos, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, da figura do soldado romano, que o apóstolo Paulo usa ao escrever aqui essa passagem. Conforme nós dissemos, logo na palavra introdutória, após uma noite de festas, após uma noite de bebedices, eles deixavam as roupas que utilizavam naqueles festejos e aí partiam para a guerra, partiam para o conflito. Então, é assim que Deus ele requer de cada um de nós, que nós deixemos as obras das trevas, que nós deixemos as roupas das trevas. É interessante aqui nós observarmos o significado desse verbo deixar, que Paulo usa aqui no versículo 12. Ele diz respeito à atitude individual, ou seja, que cada um de nós devemos fazer, de deixar aquelas coisas que desagradam a Deus. Mas não só isso, esse verbo deixar, ele dá a ideia de algo que é definitivo. Então, de nós estarmos deixando cada atitude, cada comportamento que desagrada a Deus de maneira definitiva em nossas vidas. É isso também que Deus ele requer e requer de cada um de nós. E aí, de maneira prática, nós podemos dizer que nós deixamos as obras das trevas quando nós não alimentamos a nossa carne no que diz respeito aos seus desejos, no que diz respeito aos seus prazeres. Quando nós não alimentamos a nossa carne, no que tange os seus desejos, no que tange os seus prazeres, nós estamos deixando as obras das trevas e aí estaremos cumprindo a exortação que Paulo nos faz aqui nessa passagem. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que lá no versículo 14, acompanhe comigo, por favor, lá no versículo 14, Paulo ele diz, ó só, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e aí completa, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A palavra dispor que Paulo usa aqui
significa alimentar. A palavra dispor, que Paulo usa aqui, significa planejar, significa premeditar. Então, a ideia que ele quer aqui nos ensinar é que nós devemos, meus irmãos, nós devemos, minhas irmãs, evitar toda e qualquer tentativa da nossa mente, do nosso corpo, em permitir o cumprimento das paixões carnais. É isso que Paulo ele exige e exige de cada um de nós, que nós nos abstenhamos, quer em relação à nossa mente, quer em relação ao nosso corpo, de tudo aquilo que nos leve a experimentar as paixões carnais ou as paixões da nossa carne. Dessa forma, na medida em que nós assim agimos, dessa maneira, na medida em que assim nós procedemos, nós estaremos dando um grande passo para deixar individual e definitivamente todas as obras da carne. É interessante porque quando nós falamos isso, quando nós expomos essas verdades, nós podemos estar nos indagando. Mas quais são então essas obras da carne? Quais são então essas práticas? Quais são então essas atitudes? Quais são então esses procedimentos que eu devo deixar individualmente, que eu devo deixar definitivamente em minha vida para que eu abandone as obras da carne? Quais são? Quais são? Se você olhar no versículo 13, você vai ter uma lista resumida dessas ações, dessas práticas, dessas atitudes que devem ser deixadas na nossa vida para que assim cumpramos a exortação que Deus ele aqui nos faz. Olha só o que nós temos aí no versículo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Olha só. Andemos dignamente, como em pleno dia. E ele começa a fazer uma lista de atitudes, uma lista de procedimentos que devem ser deixados, como os romanos deixavam as roupas festivas para partirem para a batalha. Ele diz: não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Você vê aqui uma lista de 6 práticas. Você vê aqui uma lista de 6 atitudes que devem ser deixadas para que nós acolhamos a exortação que Deus nos faz aqui. Em primeiro lugar, Paulo fala aqui em orgias. O que significa isso? Em termos mais diretos. O que significa isso em termos mais claros? Aqui se refere às orgias sexuais, às brigas no sentido humano. Paulo diz, deixe isso. Mas não só as orgias, ele fala também de bebedices. Aqui, literalmente falando, se refere à embriaguez habitual e intencional que, porventura, uma pessoa possa ter em relação à sua vida. Ter o hábito de se embriagar, ter a intenção disposta de se embriagar. Paulo diz, bebedices. Isso também deve ser colocado de lado. Ele prossegue e fala em impudicícias. Essa impudicícias refere-se à fornicação propriamente dito. É toda e qualquer relação sexual fora do contexto do casamento, fora da condição de casamento. Paulo diz, abandone também as impudicícias. Ele fala em dissoluções, aqui no versículo 13. E o que são essas dissoluções? Refere-se ao desejo sexual desenfreado e desinibido. Mas não só isso, Paulo ele faz menção aqui a contendas. Aqui diz respeito ao espírito competitivo de discordâncias e interesses próprios. Paulo diz, também isso deve ser abandonado na vida de vocês. E por fim ele diz ciúmes, e aqui refere-se à mentalidade que busca o bem próprio em detrimento do bem do próximo. Então veja, 6 posturas, veja, 6 atitudes que devem ser deixadas em nossas vidas conforme a exortação apostólica. Orgias sexuais, brigas, bebedices, embriaguez habitual e intencional, impudicícias, fornicação ou adultério, dissoluções, desejo sexual desenfreado e desinibido, contendas, espírito competitivo, ciúmes, busca por interesses próprios em detrimento das outras pessoas. Enfim, essa lista que o apóstolo Paulo nos dá aqui, elas resumem o caráter de uma pessoa não salva, o caráter de uma pessoa que se satisfaz nos desejos da carne e que está apegada
as coisas terrenas. Paulo diz, aparte-se dessas coisas. Isso caracteriza a vida de uma pessoa não salva. Isso não marca uma pessoa salva. Por quê? Os seus desejos, porque a sua paixão está apenas nos desejos, está apenas nas coisas terrenas, nas coisas materiais. E diante disso, meus irmãos, minhas irmãs, se faz uma pergunta, se faz necessário, melhor dizendo, uma pergunta. Será que nós estamos desenvolvendo essa mesma mentalidade ou esse mesmo sentimento nas nossas vidas? Porque veja, aqui o apóstolo Paulo, ele está se dirigindo, não é para pessoas descrentes, mas aqui o apóstolo Paulo está dirigindo a pessoas crentes, porque nós somos suscetíveis de abraçarmos uma ou mais dessas atitudes em nossas vidas. Na medida em que nós estamos dormindo em termos espirituais, na medida em que nós não estamos despertados em termos espirituais, a tendência natural da nossa vida é nos apegar às coisas terrenas, é abraçarmos as paixões carnais. E isso foge completamente à recomendação e o propósito de Deus para as nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós temos a carência contínua de estar avaliando todos os dias das nossas vidas. Quais são os sentimentos que estão brotando no nosso coração? Quais são as posturas que estão marcando as nossas vidas? Elas estão sempre apontando para as coisas terrenas? Elas estão sempre se comprazendo nos deleites carnais? Se sim, há algo errado. Se sim, há algo que deve ser confessado. Se sim, é algo que deve ser, está demonstrando que isso demonstra que há coisas na nossa vida que precisam ser abandonadas. É por isso que Paulo diz, deixe. É essa a exortação que Deus ele requer para cada um de nós. Abandonemos esses ídolos. Às vezes nós pensamos que idolatria consiste apenas em adorarmos divindades que são criadas pela mente humana. Não, já falamos isso em outros momentos. Divindade ou idolatria é tudo aquilo que é colocado em pé de igualdade com o Senhor. E pode ser tanto coisas ligadas à falsa religião, como também às paixões carnais, como também o apego às coisas materiais. E a exortação de Deus é que nós deixemos as obras das trevas, avaliemos a nossa vida, constatemos se essas coisas estão se fazendo presentes ou não. Em estando, o que devemos fazer? Confessar, deixar e seguir em frente para cumprir a vontade de Deus no nosso viver. Então, aqui você encontra a segunda exortação. Que exortação? Deixarmos as obras das trevas. Em primeiro lugar, Paulo nos exorta a despertarmos do sono espiritual. Em segundo lugar, Paulo nos exorta a deixarmos as obras das trevas. Mas não só isso. Aqui nós encontramos uma terceira exortação. E qual é essa terceira exortação que Paulo nos dá aqui nesse trecho? Que nós devemos nos revestir das roupas da santidade. Que nós devemos nos revestir das roupas da santidade. E aqui eu queria fazer menção ao versículo 12, a parte final do versículo 12 e a parte inicial do versículo 14. Abram aí, por favor. Melhor dizendo, acompanhem conosco, por favor. A parte final do versículo 12 e a parte inicial do versículo 14. Diz o seguinte: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, já vimos, e agora, prestem atenção, e revistamo-nos das armas da luz. Revistamo-nos das armas da luz. Parte inicial do versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, aqui, meus irmãos, tanto na parte final do versículo 12, como também na parte inicial do versículo 14, nós somos exortados a nos vestir, ou a nos revestir, ou seja, a colocar sobre nós, a tomarmos para a nossa vida. Esse é o sentido em si da palavra, colocar sobre nós, colocarmos sobre as nossas vidas. E aqui, repito, vem mais uma vez a lembrança do soldado romano.
Depois das suas comemorações, depois das suas festas, antes das batalhas, eles se despiam daquelas roupas e eles se vestiam dos trajes, dos ornamentos, das armaduras, bem como das armas, para que eles pudessem ir para os conflitos. Então, assim também deve acontecer com cada um de nós. Devemos nos revestir das armas da luz. Devemos cada vez mais vivermos a vida santa que Cristo ele requer que nós vivamos ao longo da nossa existência aqui na terra. É esta a exortação que Deus aqui nos faz. Eu acho bem interessante, porque aqui em Romanos 13, Paulo ele repete, de certa forma, um padrão nas suas cartas, nos seus escritos. Via de regra, quando ele faz exortações para que nós abandonemos mais atitudes, ele não fica apenas na negativa, ele também trabalha no sentido positivo. Então, o que é o negativo? É nós abandonarmos todas aquelas práticas às quais ele fez menção no versículo 13. Orgias, bebedices, impudicices, contendas, enfim, tudo aquilo ali. Mas a vida cristã não é somente deixar as coisas ruins. É nós atrairmos para as nossas vidas aquilo que é recomendável, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é santo. E é justamente isto que o apóstolo Paulo está nos recomendando aqui. Se vistam das armas da luz. Se vistam de santidade, se vistam de temor, se vistam de uma vida e vida consagrada a Deus. A grande questão que fica quando nós falamos todas essas coisas é, na prática, em que isso consiste? Na prática, o que é que isso significa? Significa, meus irmãos, nós assumirmos o estilo de vida de Cristo nas nossas vidas. Nós nos vestimos das armas da luz quando nós adotamos o estilo de Cristo nas nossas vidas. Quando nós andamos assim como Cristo andou. Quando nós seguimos os seus passos. Quando nós absorvemos o seu padrão. Quando nós trilhamos no seu caminho e no seu caminho de santidade. E é isso que se requer de nós. É isso que se requer de mim. É isso que se requer de você. É isso que se requer de cada um de nós. Se somos cristãos, somos mini-cristos. Se somos mini-cristos, nós devemos nos pautar, nós devemos andar, nós devemos seguir no caminho do nosso Mestre. E aí nós podemos nos perguntar, mas como é que isso vai acontecer? Aí nós podemos nos perguntar, como é que isso vai de fato se tornar realidade na nossa vida? Simples, simples. Absorvamos a palavra de Cristo. Absorvamos os ensinamentos de Cristo, não só no sentido intelectual, de sabermos aquilo que Ele fez, mas também em termos de ações práticas da nossa vida. Isso, na verdade, é o cristianismo, no seu sentido mais direto. Isso, na verdade, é o cristianismo no seu sentido mais prático. Infelizmente, a gente vive dentro de um país onde boa parte da população, pegando aqui todos os ramos do cristianismo, se diz cristão. Mas quando você vai avaliar, na prática, a vida de Cristo está muito separada da prática de vida que comumente nós observamos nas pessoas. E é justamente por causa disso que se requer de nós. É justamente por causa disso que Deus recomenda a cada um de nós que nós vivamos na vida de Cristo, e isso só vai ser possível quando nós absorvemos a sua palavra em nossas vidas. E para que verdadeiramente isso se dê, e para que verdadeiramente isso aconteça no nosso viver, nós precisamos cada vez mais regar a nossa vida a uma vida de oração. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos, minhas irmãs, viver verdadeiramente a vida de Cristo, obedecer verdadeiramente os seus mandamentos, se o poder do alto que nos capacita não vier, e ele só virá através de uma vida de oração. E talvez seja disso que nós estamos prezando nas nossas vidas. Talvez seja disso que a Igreja de Cristo está prezando na sua vida. De buscar a presença do Senhor. De procurar manter uma comunhão mais profunda com Ele. De procurar receber do alto a capacitação que nós precisamos para assim, somente assim, vivermos na integridade do Evangelho, vivermos em obediência à palavra de Cristo. E talvez essa situação caótica a qual nós estamos atravessando esteja nos apontando para isso.
a necessidade de buscarmos a Deus, a necessidade de lutarmos com Ele em oração, clamando pela sua graça, clamando pela sua misericórdia, para que o seu Espírito que em nós habita possa nos capacitar através do seu enchimento e assim vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações e cada vez mais nos revistamos de Cristo em nossas vidas. Cada vez mais abracemos a conduta de Cristo nas nossas vidas, para que cada vez mais Cristo, Ele venha a ser visto e visto em cada um de nós. É essa, meus irmãos, minhas irmãs, a exortação que Deus também Ele nos faz. De quê? De cada vez mais nos vestirmos das roupas da santidade. Então, aqui nesse trecho de Romanos capítulo 13, versículos 11 até o versículo 14, nós encontramos 3 ordens. Nós encontramos 3 exortações que o apóstolo Paulo ele faz aos cristãos de Roma e, como consequência, a todos nós que somos Igreja de Cristo hoje, que somos Igreja de Cristo atualmente. Ou seja, nós devemos nos despertar do sono espiritual, ou seja, nós devemos deixar as obras das trevas, ou seja, nós devemos nos vestir de roupas e roupas da santidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos atentar para essas verdades que nós encontramos na Palavra de Deus, que nós encontramos no Evangelho de Cristo. Nós não podemos brincar. Cada dia que se passa é um a menos na contagem divina para a consumação da nossa salvação. Ela está mais próxima, como disse Paulo, mais próxima do que esteve no dia de ontem. E amanhã ela estará mais próxima ainda. Então, nós não podemos perder tempo com aquilo que não promove bem-estar espiritual para as nossas vidas. Nós não podemos perder tempo com aquilo que não nos auxilia em nos aproximarmos mais de Deus. Não. Deus, Ele quer que nos voltemos cada vez mais, que nos voltemos intensamente para Ele, para que assim, e somente assim, nós possamos estar prontos para o retorno do Seu Filho bendito e assim podermos, para toda a eternidade, estarmos na presença gloriosa do Senhor. Esta é a exortação que Deus faz e faz a cada um de nós, que serve também para você, meu amigo, que serve também para você, minha amiga, para que você possa também atentar para estas exortações que nós vimos na noite de hoje. Ou seja, para que vocês possam cada vez mais clamar a Deus, clamar ao Senhor, para que verdadeiramente Ele possa estar despertando a sua alma, para que vocês possam estar clamando, para que vocês possam estar pedindo a Deus que Ele reabilite todos os seus sentidos espirituais, sentidos que foram afetados pelo pecado, e dessa forma vocês possam entender a necessidade que vocês têm do Salvador. É isso que cabe a cada um de vocês. É isso que cabe em termos de responsabilidade para as suas vidas. Clamarem, pedirem, suplicarem, para que Deus possa falar profundamente à sua vida, para que Deus possa falar profundamente ao seu coração, para que o Espírito Santo use o instrumento da pregação e possa produzir no seu coração um coração verdadeiramente humilde, um coração verdadeiramente contrido e que só se satisfaça na cruz de Cristo, o nosso Salvador. Portanto, que vocês possam estar fazendo esse clamor, que vocês possam estar fazendo esse pedido, para que assim Deus disponha o coração de vocês, e assim vocês se voltem para Deus, se voltem em arrependimento, se voltem em fé, e assim, somente assim, vocês possam deixar as obras das trevas, vestir-se com as roupas da santidade e desta forma se prepararem para a eternidade com o Senhor. Essa é a recomendação que Deus faz e faz a cada um de vocês. Eu queria, meus irmãos, meus amigos, encerrar a nossa meditação na noite de hoje contando uma história. Diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós expusemos, para a nossa reflexão, seja para nós que somos crentes, e em especial para você, que ainda não é salvo em Cristo Jesus. Preste atenção a essa história, que é verídica, que é real.
Conta-se que Agostinho, que nós temos como Santo Agostinho, experimentou a salvação ao ler essa passagem. Que passagem? Romanos 13, de 1 a 11. Ele, Agostinho, estava angustiado com os seus pecados. E a sua angústia era tamanha que ele foi para Milão, lá na Itália, ouvir escutar um grande pregador chamado Ambrósio, um dos líderes da igreja no período mais antigo. E em um dado momento, em que ali ele estava para ouvir a palavra, em que ali ele estava para ouvir o evangelho, quando ele estava numa varanda de uma determinada residência, ele escutou a voz de uma criança que dizia: abre e lê, abre e lê, abre e lê. E quando ele abriu as escrituras, ele abriu justamente nesse trecho, Romanos capítulo 13, versículos 11 até o versículo 14. E quando ele fez a leitura nessa passagem, o Evangelho de Cristo penetrou no seu coração, o Evangelho de Cristo penetrou na sua alma de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão forte, que mudou completamente a sua vida. E Agostinho deixou de ser um mundano, Agostinho deixou de ser um carnal para ser um dos grandes servos de Deus na história da sua igreja, na história do seu povo aqui na terra. Então, se sinta disposto, se sinta estimulado, meu amigo, minha amiga, a fazer o mesmo que Agostinho fez. Abra a passagem, lê, abra a passagem, clama para que Deus possa falar profundamente ao seu coração. E exemplo do que aconteceu com seu servo no passado, possa acontecer na sua vida. E hoje ainda, pela sua graça e misericórdia, você possa experimentar da salvação em Cristo Jesus para todo sempre. Esse é o desejo da nossa vida, esse é o desejo do nosso coração, para que nós despertemos do sono espiritual, para que nós deixemos as obras da terra, das obras das trevas, e para que nós cada vez mais nos revistamos das armas da luz ou das armas da santidade. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que priorize essas exortações para as nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém.